Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do canal Âncora da Esperança. Neste episódio, vamos falar sobre o livro Comonitório. Hoje vamos fazer uma análise aprofundada de um texto, fascinante do século V, o Comonitório. Sim, escrito por São Vicente de Lérins. Ele era um monge na antiga Gália, hoje a França. E ele usou um pseudônimo interessante, Peregrino. O objetivo dele era bem claro, né? Claríssimo. Encontrar um método, uma regra segura para distinguir a fé católica verdadeira das muitas heresias que pipocavam na época. Uma questão crucial naquele tempo. E, bem, talvez ainda hoje, né? Sem dúvida. O ambiente teológico era muito agitado. Vicente, depois de conversar com muita gente sábia, chegou a 2 pilares. Que seriam? A autoridade da Escritura, claro, mas também, e isso é fundamental, a tradição da Igreja Católica. Porque a Escritura sozinha... Pela profundidade dela, né? Exato. Era interpretada de 1000 jeitos diferentes. E aí que surge a famosa regra vicentina. Quase um teste de fogo para a doutrina. Isso. A fé verdadeira é quod ubique, quod sempre, quod abominus creditum est, que traduzindo de forma simples é aquilo que foi crido em todo lugar, sempre e por todos. Universalidade, antiguidade e consenso. Uma fórmula... Poderosa. Exato. Para navegar na confusão. Então, a ideia não era criar nada novo. De jeito nenhum. Era verificar se uma doutrina estava alinhada com o que a Igreja como um todo sempre ensinou. A Escritura, para Vicente, tinha que ser lida segundo a pauta do sentir católico. Dentro dessa tradição viva. Isso. Ele até cita exemplos como Ário, né, que usava a Bíblia, mas rompia com essa tradição. Mas como aplicar isso no dia a dia? Quer dizer, surge uma doutrina nova, controversa. O que fazer? Olha, Vicente era bem prático. Ele dizia, se uma parte da igreja se desvia, olhe para o corpo inteiro. Faz sentido. E se a coisa é maior, uma heresia nova ameaçando tudo... Aí ele diz para se apegar à antiguidade. Aquilo que sempre foi crido não pode ser mudado por uma nova mentira. A antiguidade era uma segurança. Ele dá exemplos disso no livro, não dá? Dá, sim. O arianismo é um exemplo forte que ele usa. Quase o mundo cristão inteiro foi contaminado, digamos. Nossa... Mas ele aponta que aqueles que se firmaram na antiga fé, mesmo sendo poucos na hora, é que guardaram a ortodoxia. A antiguidade e a universalidade do ensino original foram a âncora deles. Isso me leva a uma questão que o próprio Vicente levanta, que é bem intrigante. Qual? Por que Deus permitiria que pessoas brilhantes, respeitadas na igreja, às vezes começassem a defender ideias novas e erradas? Parece estranho. Pois é, ele interpreta isso como uma prova. Cita até Deuteronômio, né? Deus testando o povo para ver o amor deles. E ele analisa casos específicos, certo? Sim, o caso mais famoso que ele discute é a Orígenes, uma mente genial, um erudito super admirado. Diziam até, prefiro errar com Orígenes a acertar com os outros. Uau, que forte! Mas, para Vicente, ele se tornou uma perigosíssima tentação. Por quê? Porque desprezou a antiga simplicidade da fé, confiou demais na própria inteligência e começou a propor interpretações novas. Então, o próprio brilhantismo intelectual pode ser um problema se não estiver ancorado na fé comum da igreja. Exatamente essa a lição dele. É muito direta. Devemos receber os doutores com a igreja e não abandonar a igreja pelos doutores. Isso conecta com a ideia do depositum fidei, o depósito da fé, né? Sim, perfeitamente. A fé é algo recebido, confiado à igreja. Lembra da exortação de Paulo a Timóteo? Guarda o bem que te foi confiado. Sim, não é algo para ser reinventado. Não mesmo. A igreja, especialmente os bispos, são guardiões desse depósito, não os autores dele. E o alerta contra as novidades profanas é constante, né? Paulo mesmo é duríssimo com quem prega outro evangelho. Duríssimo, seja anátema. A imutabilidade do núcleo da fé é um preceito para sempre. Mas aí tem outra coisa. Os próprios hereges usam a escritura, certo? Vicente fala disso? E muito. Ele menciona vários exemplos. Eles usam a escritura abundantemente para... Como ele diz, para perfumar os erros com a palavra celestial. Tipo, para enganar mais fácil, como passar mel num remédio amargo. Exatamente essa imagem. Jesus já alertava, né? Cuidado com os falsos profetas, lobos em pele de cordeiro.
O próprio Satanás tentou Cristo, citando a Escritura. É verdade. Então, como saber a diferença? Pelos frutos, como diz Jesus. E para Vicente, o fruto revela-se quando começam a interpretar contra a tradição. Aí aparecem as novidades ímpias. A solução é sempre voltar à regra. Universalidade, antiguidade, consenso. Isso. Interpretar o cânon divino segundo as tradições da Igreja Universal e as regras do dogma católico. Na dúvida, consultar o consenso dos padres da Igreja. Então, para a gente ir fechando, a mensagem central do comunitório é essa necessidade de se agarrar firmemente à fé católica, definida por esses 3 pontos. O que foi crido em toda parte, sempre e por todos. Exato. A tradição é a chave para ler a Escritura corretamente e fugir das novidades profanas. E o dever do católico na visão dele? É bem claro. Aderir a essa fé dos santos padres e detestar, combater as novidades que a contradizem. Fica então uma provocação final para o nosso ouvinte pensar. Como é que a gente equilibra hoje a necessidade de inculturação, de aprofundar a compreensão da fé, algo que sempre aconteceu, com esse alerta do Vicente contra qualquer novidade que altere o depósito imutável que recebemos? Onde será que está a linha entre um desenvolvimento legítimo e uma corrupção da fé? Uma pergunta essencial, sem dúvida, para refletir mesmo.